Fala, galerinha, estamos de volta aí com o pessoal do 9º ano da Escola Evangélica Vicente Costa. A gente vai dar seguimento agora falando especificamente das orações substantivas, ok? Vou compartilhar aqui minha telinha com vocês. A gente vai falar das orações substantivas. Vamos lá. Calma que o negócio tá ao vivo, tem disso, né? Pronto, agora vai. Então, seria interessante que vocês, nesse primeiro slide que nós vamos passar aqui, vocês tomassem nota, certo? Para que no próximo slide vocês tenham acesso em tempo real ao que eu vou mostrar nesse slide seguinte, no slide seguinte, e no que vocês vão ter copiado anteriormente, entenderam? E aí eu vou poder lidar com os dois passos, vamos dizer assim, ok? Então, nós estamos falando sobre as orações substantivas, a gente já falou sobre orações de forma geral, já falamos sobre a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Já falamos das coordenadas, certo? E aí a gente já falou de forma geral da substantiva, da adverbial e da adjetiva, que são os 3 tipos de orações subordinadas que nós temos. Ok? Agora a gente vai falar sobre as classificações das orações substantivas, certo? Então, cada uma dessas orações subordinadas, né, a substantiva, a adverbial e a adjetiva, elas têm subdivisões. Ou seja, além da subdivisão, além da divisão em coordenada e subordinada, aí dentro da subordinada, substantiva, adverbial e adjetiva, dentro de cada uma dessas ainda tem outras subdivisões taxonômicas, né, de classificação. Então, hoje a gente vai tratar, ou pelo menos iniciar, a questão da classificação das orações substantivas. Ok? É bastante classificação aí mesmo. Então, eu vou me esconder aqui para não atrapalhar o slide. Presta atenção que as orações substantivas, elas podem ser classificadas em subjetiva, objetiva direta, deixa aí pelo menos uma linha, tá? 1 ou 2 linhas entre cada um, você que está copiando. Objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Ou seja, moral da história. As orações subordinadas substantivas, elas podem se dividir em 6. Elas se dividem em 6 tipos. Você vai ter 6 possibilidades de orações substantivas, tá? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva, tá? Cada uma dessas classificações vai representar uma função sintática que o substantivo pode assumir. Olha só, gente, faz todo sentido. São orações substantivas, não é? Elas vão ser classificadas de acordo com aquelas funções que o substantivo assume. Então, um substantivo numa frase, ele pode ser sujeito da oração. Um substantivo pode ser um objeto direto. Um substantivo pode ser um objeto indireto. Um substantivo pode ser um predicativo do sujeito. O substantivo pode ser um complemento nominal. E o substantivo pode ser um aposto, entre outras possibilidades, um aposto. Então, basicamente, o que essa classificação vai demonstrar para a gente? Eu já sei que a oração é subordinada, eu já sei que ela tem valor de substantivo, e para terminar essa classificação, a gente vai ver qual é a função sintática que aquela oração exerce em relação à principal. Então, a classificação ela vai se dar por meio da função sintática. A classificação das orações substantivas vai se dar por meio da classificação sintática. Ok? E aí, desde já, né, eu espero que você esteja copiando aí, tá? Para facilitar essa classificação, porque, puxa vida, são 6, né? Como saber qual... já sei que é uma oração subordinada, já vi que é substantiva, porque tem valor de substantivo, mas como chegar a proceder à classificação? Como saber se é subjetiva, se é objetiva direta, se é objetiva indireta, se é predicativa, se é completiva, se é positiva? Primeiro, você tem que saber essas funções sintáticas.
ok? Então, mais uma vez, é aquilo que eu mencionei para vocês desde o sexto ano. Português é cumulativo, certo? Se você prestar atenção, esse assunto não é de fato novo, certo? Sujeito vocês viram no sétimo ano. Objeto direto e objeto indireto vocês viram no sétimo ano. Predicativo do sujeito vocês viram no sétimo ano. Sendo que eu revisei todos esses conceitos no oitavo ano com vocês também, certo? E alguns deles também no nono, agora esse ano. Complemento nominal a gente viu no oitavo ano e aposto a gente viu no oitavo ano também. Então, vai ter alguma coisa nova? Falando de forma bem técnica, não. São as mesmas funções sintáticas que vocês já viram, já estudaram comigo. Qual vai ser a diferença agora? Eu só vou mostrar para vocês que agora esses termos podem ser orações. Só isso. Orações subordinadas. Ou seja, basicamente o que eu estou mostrando para vocês aqui é que esses termos podem vir em forma de verbo. Então, geralmente, o problema no nono ano, com as classificações das orações, especialmente as substantivas, não é a classificação da substantiva, não é o conteúdo do nono em si. É que o aluno não sabe reconhecer um objeto direto, o aluno não sabe reconhecer um objeto indireto, não lembra o que é predicativo, não consegue encaixar na sua cabeça aí e identificar o complemento nominal, certo? Então, lembra que eu sempre dizia, gente, vai chegar a conta, né? Eu sempre dizia isso, vai chegar a conta, é bom que você tenha aí em cash para pagar essa conta. Bom, chegou, certo? Eu não sou do tipo que promete e nunca cumpre. Demorou, mas chegou. Né? Como eu disse para vocês, o assunto do nono ano é como se ele exigisse que você tivesse todo esse arcabouço aí dos anos anteriores, certo? Então, se você tiver com dificuldade em alguma dessas funções sintáticas, qual é o ideal? É você não se desesperar, em primeiro lugar, não se desespere, e procure, né, suprir essa lacuna aí, okay? Desse conteúdo que você, de repente, não levou muito a sério, não fez muito caso no momento que estava sendo ministrado, achou que não ia precisar dele depois, mas tá aí, agora está precisando, né? Então, correr atrás do preju, né? Assiste uma videoaula, o grupo de tirar dúvidas, né, para os alunos que são meus alunos, está aí também, tá? E exercícios, né, na internet você tem uns montões de função sintática para você poder aí se preparar. Lembra lá daquela tabela que eu entreguei no ano passado, que fazia a diferença entre adjunto e complemento? Também pode ser útil agora, ok? Então, sem mais delongas, continuem copiando aí, tá? Porque olha só o que vai acontecer aqui, tá? A subjetiva, tá? A objetiva direta e a objetiva indireta são tipos de orações substantivas, certo? Que vão se ligar ao verbo da oração principal. Preste atenção que mais na frente você vai entender por que eu estou fazendo questão de trabalhar com vocês fazendo essa diferença. Tá? O que significa? Você vai entender um pouco melhor lá na frente. Mas o que eu quero dizer com isso? O objetivo aqui é você fazer diferença entre oração substantiva e substantiva. É você conseguir reconhecer se é uma subjetiva, se é uma objetiva direta, se é objetiva indireta, se é predicativa, se é completiva nominal ou positiva. Ou seja, você tem que olhar e saber qual das 6 que é. Ora, mas se eu já estou te dizendo que a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, essas 3, vamos dizer assim, elas são orações subordinadas, substantivas, que se ligam ao verbo da oração principal. Por que isso é importante e isso vai me ajudar? Porque se eu tiver uma oração subordinada, que eu já vi que é substantiva, ela é subordinada, ela é substantiva, mas ela não está ligada ao verbo da oração principal, eu posso até não saber o que ela é, mas eu já vou saber o que ela não é. Ela não vai poder ser subjetiva, nem objetiva direta e nem objetiva indireta. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque essas 3 necessariamente se ligam ao verbo da oração principal. Tá? Ok? Tá bom? Então, a conexão tá ruim? Não, né? Só para... Se tiver só para alguma coisa acontecendo de ruim só com um aluno ou 2, é porque talvez seja a conexão desses alunos. Estão me ouvindo bem aí? Posso seguir?
Voltou agora, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Posso seguir? Beleza. Então tá, vamos lá, seguindo então. O que eu estava dizendo, só para reforçar, né, para quem ficou com a conexão prejudicada, que a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, elas vão ter como características o quê? Elas são orações subordinadas substantivas e elas vão estar ligadas ao verbo da oração principal. Ou seja, tá? Se essa oração não estiver ligada ao verbo, você pode até não dizer ainda o que ela é, mas você já vai poder dizer o que, perdão, você pode até não dizer o que ela, você pode até não saber o que ela é, perdão, mas você já vai poder dizer o que ela não é. Ora, se a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta se ligam ao verbo da oração principal e a oração que eu estou analisando não está ligada ao verbo, então eu já sei que não será subjetiva, nem objetiva direta, nem objetiva indireta. Vocês estão entendendo? Pode falar, Felipe, tinha levantado a mão. Felipe e Murilo, vocês levantaram a mão, querem fazer alguma pergunta? Ou foi sem querer? O meu, eu fui para apertar no bate-papo para ver o que tinha mandado e acabou que eu não tenho, não. Não me acostumei com o botão. Felipe, quer falar alguma coisa? Ah, ok, beleza. Acontece. Então, de novo, reforçando. Subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta são orações substantivas que vão estar ligadas ao verbo da principal. Então, se você estiver analisando uma oração substantiva e a oração você perceber que não está ligada ao verbo, então ela não vai poder ser mais essas três. Então, de repente, de 6 que você tinha para analisar, você já descartou 3. E aí, essa palavra descarte é importante aqui. Porque sempre que eu trabalho com taxonomia, com essa questão de classificação, é muito mais interessante e lógico, penso eu, se você pensar diferente, enfim, você pode criar seus métodos, mas antes de você ficar tentando atacar a oração já dizendo o que ela é, pá, ela é isso daqui. Vai chegar um momento que você vai ficar tão safo, né? Vai ficar tão tranquilo isso para você, se você fizer a sua parte, que você não vai mais precisar de nenhum esquema. Você já vai olhar, vai bater o olho e vai dizer, tá, a oração é assim, pá, é essa oração. Você vai conseguir fazer isso. Mas até lá, é muito mais interessante que você, em vez de ficar tentando bater cabeça, tentando descobrir o que a oração é, tira do teu caminho aquilo que ela não é. Então é assim que eu gosto de trabalhar com taxonomia. Vai primeiro vendo o que ela não é. No final, só vai sobrar aquilo que é. Entenderam? Então vai descartando, vai tirando do caminho aquilo que ela não é. Ela não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. No final, só vai sobrar aquilo que ela pode ser e de fato é. Tá bom? Se a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta se ligam ao verbo da oração principal, tá? A predicativa, tá? A completiva nominal e a apositiva, elas sempre estarão ligadas a um nome da oração principal. Ok? Então, olha só que importante aí. Eu tenho 3 tipos de substantiva que vão se ligar ao verbo da principal. E eu tenho 3 tipos da substantiva, os outros 3 vão se ligar sempre a um nome da oração principal. Então, de novo, se eu estou analisando uma oração, tá? E eu percebo que aquela oração que eu estou analisando, ela está ligada a um verbo da oração principal, ao verbo da oração principal, eu percebo que ela está junto ali do verbo da principal. Ela completa o sentido do verbo. De alguma forma, ela está relacionada ao verbo da oração principal. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu já vou descartar, eu já posso dizer com certeza que essa oração não vai ser predicativa, não vai ser completiva nominal e não vai ser apositiva. Porque a predicativa, como expressa um predicativo do sujeito, a completiva como um complemento nominal e a apositiva um aposto, esses termos são termos que se ligam a nomes e não a verbos. Então eu posso até não saber ainda o que a oração vai ser, mas eu já posso dizer com certeza o que ela não vai ser. Ela não vai ser predicativa, não vai ser completiva e não vai ser apositiva. Está ligada a verbo. E aí, de 6 que eu tinha para pensar e bater a cabeça, agora eu só tenho 3. Vocês estão entendendo? Ela vai ter que ser ou subjetiva, ou objetiva direta, ou objetiva indireta. E aí você reduz o número de orações ou de tipos com os quais você vai precisar trabalhar na classificação. Entenderam? Todo mundo entendeu o que representa esse esquema? Posso seguir? Dá ok aí
se está tudo certo em relação a o que o esquema representa. Beleza. Seguindo, então. Tá? Tá, eu vou explicar então de novo. Presta atenção aqui. Quantos são os tipos de orações substantivas que eu tenho? Eu tenho 6 tipos. Quais são esses tipos? A subjetiva, que vai receber esse nome porque essa oração vai ter função de sujeito, do verbo, da principal. Objetiva direta, que vai receber esse nome porque a oração vai ter função sintática de objeto direto. Objetiva indireta, porque a oração vai ter função de objeto indireto, do verbo da oração principal. E as outras 3, predicativa, porque a oração vai ter função de predicativo do sujeito. A completiva nominal, porque a oração subordinada vai ter função de complemento nominal para um nome da oração principal. E a sexta e última, a positiva, porque a oração subordinada vai ter função sintática de aposto. Vai ser o aposto de um nome que vai estar na oração principal. Ok? Como é que você pode, então, fazer a classificação? Porque são 6 funções. Eu estou te dando um jeito para você diminuir o seu trabalho, a princípio. Você vai olhar a oração, vai identificar a oração subordinada e vai tentar avaliar. Ei, a qual palavra da oração principal essa oração subordinada está ligada? Está aqui a oração subordinada. Está aqui a principal. Eu vou olhar a oração subordinada e vou ver. Essa oração subordinada está ligada a qual palavra na principal? Ah, ela está ligada a um verbo, ao verbo da oração principal. Ah, está ligada ao verbo? Então você já sabe que essa subordinada vai ter que ser uma dessas 3. Ou subjetiva, ou objetiva direta, ou objetiva indireta. Ela não vai mais poder ser, você esquece, você já descarta, já não perde mais cabeça, né, com isso. Não gasta mais tempo. Com predicativa, completiva nominal ou positiva. Entendeu? Porque somente essas 3 primeiras podem se ligar ao verbo da oração principal. Agora, você está analisando a sua oração subordinada ali. E você percebe que a subordinada está ligada a um nome da oração principal. Não é o verbo da principal, mas a um nome que tem lá. A um nome, certo? Substantivo, adjetivo, enfim. Ah, se está ligada a um nome que está na principal, então você já sabe que aquela oração subordinada que você está analisando, que está ligada ao nome, vai ter que ser ou predicativa, ou completiva nominal, ou apositiva. Essas 3 aqui primeiras, ela já não vai mais poder ser. Porque as 3 primeiras só se ligam a verbo. Entendeu? Todo mundo entendeu o que significa o esquema? Quero saber se vocês entenderam o significado do esquema. O que o esquema representa. Tá ok aí? Posso seguir? Dá ok, por favor, se puder seguir. Beleza. Seguindo, então. Então, vamos lá. Olha o exemplo aí. É importante que todos venham. Veja que eu tenho aqui uma oração que é subordinada e logo de cara eu sei que ela é substantiva. Como é que, professor, a gente pode logo saber que uma oração subordinada é substantiva? Porque se você retirar a substantiva, se você tirar a oração subordinada, a principal vai ficar incompleta. Lembra lá da aula do momento anterior? Isso acontece com o adverbial. Quando você tira uma oração adverbial, a principal fica incompleta? Não, não fica. Ela continua completa. Ela continua uma oração SVO. Lembra disso? Tá? Quando você tira uma oração adjetiva, aquela que tem função de adjunta de nominal, quando você tira a função adjetiva, a oração adjetiva, a subordinada, o que acontece com a principal? Ela fica incompleta? Não. Ela continua uma oração SVO. Agora, o que vai acontecer com a oração substantiva? Se você retirar a subordinada, a principal, mesmo sendo a principal, beleza, ela vai continuar existindo como oração, ela é a principal, ela continua sendo oração, sem a subordinada, mas ela vai ficar incompleta. Então, bora fazer essa testagem aqui, com esse período. É importante que todos venham. Simula a retirada do que tá da oração subordinada. Vai ficar só é importante. Isso está completo? É importante. Quando eu chegar do nada aqui e falar para você, gente, é importante. Simples. O que é importante?
já está falando do quê? Percebe? Então, essa oração é uma oração subordinada. Substantiva. A adjetiva não faz isso com a principal e nem a adverbial. Só a substantiva. Então, isso é uma característica única da substantiva, própria da substantiva, e que você vai utilizar como recurso para fazer diferença entre uma substantiva, uma adjetiva, uma substantiva e uma adverbial. Então, eu analisei, tá aqui as duas orações, eu tirei a subordinada. É importante. Estou falando do quê? O que é importante? Então, percebe? Ela é substantiva. A principal não fica completa sozinha. Tá? Beleza. Já sei que ela é substantiva. Agora eu vou avaliar a qual palavra essa oração está ligada aí. Certo? Quando eu digo é importante que todos venham, percebe que eu consigo trocar isso daí por é importante a vinda de todos? Ó, é importante que todos venham é a mesma coisa que é importante a vinda de todos, o que reforça a ideia de que essa oração é substantiva, porque eu troquei por um substantivo. Vinda é substantivo. É o substantivo correspondente ao verbo vir. Tá? Então, é importante que todos venham, é importante a vinda de todos. Gente, isso está na ordem direta? Coloca essa oração na ordem direta. É importante a vinda de todos. Coloca na ordem, na posição SVO. Como é que vai ficar? Pode ativar o microfone para responder. A vinda de todos é importante. Percebe, então, que o que é importante é a vinda de todos, é que todos venham. Esse que todos venham é justamente o assunto sobre o qual eu estou falando, aquilo que eu estou dizendo que é importante. Como é que a gente chama na gramática o termo numa oração que representa o ser ou a situação sobre a qual eu estou dando uma informação? A informação é importante, mas o que é importante? Que todos venham. Como é que a gente chama na gramática isso? A gente chama na gramática isso de sujeito. O termo numa oração sobre o qual eu dou uma informação. Pois bem, e se essa informação for uma oração? Não tem problema. Continua sendo sujeito. Em forma de oração, mas é sujeito. Então, veja, se eu fosse colocar isso na ordem direta, eu teria o seguinte, que todos venham é importante. Ou seja, é importante isso. Isso o quê? Que todos venham. Ou seja, isso é importante. A vinda de todos. A vinda de todos é importante. Então, veja que essa oração, ela é substantiva, eu consigo trocar por um substantivo, e ela assume aqui, em relação ao verbo da oração principal, tá? A função de sujeito. Tá? A função de sujeito. Ou seja, essa oração vai ser classificada o nome completo dela, né? A gente vai ter aqui o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque ela assume a função de sujeito do verbo da oração principal. Ok? Seguindo aí. Olha a próxima. O estudo revelou que a vacina é eficaz. Tá, eu já sei que essas orações aí são subordinadas, elas têm uma estrutura que se relaciona uma com a outra. A questão é subordinada adjetiva? É subordinada adjetiva? Não, é subordinada substantiva. Como é que eu sei disso? Primeiro, logo de cara, se você retirar a oração subordinada daí, o que vai acontecer com a principal? Ela vai ficar incompleta. Repara, simula a retirada da oração subordinada. Vai ficar, o estudo revelou. O estudo revelou o quê? Percebe que a oração principal fica incompleta? A adjetiva faz isso? Não. A adverbial faz isso com a oração principal dela? Também não. Qual é o único tipo de oração subordinada que, quando sai, deixa a principal incompleta? Só a substantiva. Então, essa oração é substantiva. Além disso, tá? Você tem aí a prova de que ela é substantiva porque você consegue trocar essa oração por um substantivo equivalente, mantendo o mesmo sentido. Veja, o estudo revelou que a vacina é eficaz. O estudo revelou a eficácia da vacina. O que é eficácia? Substantivo. Então, percebe? Você consegue trocar por um substantivo equivalente que guarde o mesmo sentido original. Então, de fato, essa oração é substantiva. Aí, acompanhe comigo o raciocínio. A oração principal que está aí, que é o estudo revelou, tem 3 termos. O, estudo e revelou. O é artigo
Estudo é substantivo, portanto, um nome, e revelou é o verbo da oração principal. A minha pergunta para ti é a seguinte. A oração subordinada aí, que eu já vi que é substantiva, que a vacina é eficaz, ela está ligada a qual palavra da oração principal? Veja aí você, analise. Ela está completando o sentido de qual palavra? Ela está se relacionando com qual palavra da oração principal? Ativa o microfone aí e responde para mim. Revelou? Revelou, justamente. O Arthur colocou aqui também no chat. Revelou. Ou seja, ela está ligada ao verbo da oração principal. E se ela está ligada ao verbo da oração principal, você pode até não dizer já logo de cara o que ela é. Mas você já pode dizer o que ela não é. Essa oração, estando ligada ao verbo da oração principal, você já sabe que ela não vai poder ser predicativa, ela não vai mais ser completiva e ela também não vai ser positiva. Ok? Ou seja, de 6 que você tinha para bater a cabeça, agora você só tem 3. Entenderam como é que funciona? É isso que esse esquema quer dizer. É assim que ele deve funcionar na sua cabecinha. Então, veja, o estudo revelou que a vacina é eficaz. Ora, que a vacina é eficaz está completando o sentido dos revelou, está ligado a revelou, que é o verbo da oração principal. Então, já posso descartar essas 3. Eu não vou mais bater cabeça com essas 3. Se eu errar a classificação, pelo menos eu não vou ficar tão longe, dizendo que é uma predicativa, dizendo que é uma completiva nominal, dizendo que é uma positiva. Não vou. Se eu errar, pelo menos eu vou errar ali na trave. Não vai ser um erro tão feio, vamos dizer assim. Certo? E aí, vamos lá. Sobraram, então, 3 para a gente avaliar. Já que essa oração está ligada ao verbo da oração principal, que é revelou, ou essa oração vai ser subjetiva, ou objetiva direta, ou objetiva indireta. Ou seja, ficou ali entre as 3. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai avaliar. Esse verbo aqui, revelou, já tem sujeito? O sujeito do verbo revelar já está presente na oração principal? Sim ou não? Ativa aí o microfone e responde para mim. Qual é o sujeito do verbo revelar? O estudo. Oi? O estudo. Fale alto, por favor, que eu não estou ouvindo. O estudo. Isso, agora. Gostei. Firmeza. Tá? Veja, o verbo revelar já tem sujeito. O verbo revelar tem sujeito e o sujeito dele é o estudo. Agora acompanhe aqui comigo. Se o verbo revelar já tem sujeito, o que essa oração já não vai mais poder ser para ele? Subjetiva. O que é uma oração subjetiva? É aquela oração que é o sujeito do verbo. Ora, mas o verbo já tem sujeito. Está aqui o sujeito dele. O mesmo verbo não vai poder ter 2 sujeitos. Então, se esse verbo já tem um sujeito, que é o estudo, o que está faltando para ele ficar completo? Podem responder. O que está faltando para ele ficar completo? O que falta, gente, na oração? A oração é SVO. Já tem o S, já tem o V, está faltando só o quê? Objeto. O objeto. Tá? Muito bem. Então, veja, eu já tenho aqui o sujeito, eu já tenho o verbo com seu sujeito. Está faltando o quê só para esse verbo? Só o objeto. Então, eu já posso dizer que essa oração aqui não tem função de sujeito, porque o sujeito já está aqui. Aqui essa oração tinha função de sujeito, que todos venham, por quê? Porque o verbo estava sem sujeito. É importante. Mas o que é importante? Do que eu estou falando, meu Deus? O que é importante? Que todos venham. Então, ela é o sujeito do verbo, beleza. Mas aqui o sujeito já está presente. O estudo revelou. O revelou já tem o sujeito que é estudo. Então, não dá para essa oração que está vindo depois ser o sujeito do verbo revelar, porque ele já está com o sujeito. Não dá para ele ter 2 sujeitos. Então, se ele já tem o sujeito e ele é um verbo transitivo, só está faltando para ele o quê? O objeto. Então, é óbvio que essa oração vai ser para ele o objeto. Resta, então, saber, agora, ficou fácil, né? Se é um objeto direto ou indireto. Aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar se tem ou não preposição aqui. Então, veja, quando você diz o estudo revelou que a vacina é eficaz, não há, depois do verbo revelar, nenhuma preposição. Já vai direto para a conjunção.
Revelar é verbo transitivo direto. Quem revela, revela alguma coisa. Então, que a vacina é eficaz vai ser classificada como uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Viu aí o que a gente percorreu? Explicando parece algo muito demorado e estendido. Mas, na prática, quando você começar a pensar nisso sozinho, você vai ver que rapidinho você vai chegar lá. Recapitula comigo. Tá? Eu primeiro vi que a oração é subordinada. Depois eu provei que ela é substantiva. Depois eu vi que ela estava ligada ao verbo. Então, das substantivas, eu descartei 3. Essas 3 aqui. Já não podia ser nenhuma dessas 3. Em seguida, eu vi que esse verbo já tem um sujeito. Ora, se ele já tem um sujeito, essa oração não pode mais ser subjetiva. Não pode mais assumir a função de sujeito, porque já tem sujeito, está faltando só objeto. Então, essa oração tem que ser um desses dois aqui. Ou é direto ou indireto. Como não tem preposição, ela vai ser objetiva direta. Entendeu aí? Passando aí para a última de hoje, tá? Olha só esse próximo exemplo aqui. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Tá? Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Tá? Veja aí que eu tenho duas orações. Uma, o verbo se esqueceu, e a outra era, tá bom? E elas são orações subordinadas. As estruturas não são aqui independentes. Uma depende da outra. Isso daí tá claro. Beleza. Próximo passo. Ela é subordinada o quê? Será que ela é subordinada adverbial? Será que ela é subordinada adjetiva? Eu logo de cara vou ter que ver que não é. Por quê? Porque quando eu tiro a subordinada, o que acontece com a principal? Fica incompleta. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Simula a retirada da subordinada, vai ficar. Meu pai se esqueceu. Sem nenhum contexto anterior, se eu chegar e falar, meu pai se esqueceu. Tá completo isso, gente? Não, não tá completo. Certo? E quando eu tiro uma oração subordinada e a oração principal fica incompleta, isso é marca de que tipo de oração subordinada? Da substantiva. De novo, a adjetiva faz isso com a oração principal dela? Não. A adjetiva sai e a principal fica completa. A adverbial faz isso com a oração principal dela? Também não. A adverbial sai e a principal continua completa. Qual é o único tipo de oração subordinada que quando eu tiro a principal fica incompleta? A substantiva. Então, essa oração é substantiva. Percebe? Não é um bicho de 7 cabeças. Se você seguir o passo a passo que eu estou te dando aqui, fica muito simples. Além disso, tem como provar que essa oração é substantiva, porque você consegue trocar por um substantivo. Tá? Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Meu pai se esqueceu do pagamento de hoje. Ó, transformei a oração em um termo totalmente substantivado aí. Certo? Não tem mais o verbo. Meu pai se esqueceu do pagamento de hoje. Pronto, eu consegui substituir. O termo aí principal agora é um substantivo e é o mesmo sentido da frase original. Então, de fato, essa oração é substantiva. A questão é, essa oração que eu já vi que é substantiva está ligada a qual palavra da oração principal? Ativa aí o microfone e me responde. A oração subordinada está ligada a qual palavra da oração principal? Está completa? Esqueceu. Tá ligada? Esqueceu. Esqueceu, muito bem. Que é justamente o quê? O verbo da oração principal. Ora, se ela está ligada ao verbo da oração principal, então eu posso até não saber ainda o que essa oração é, mas eu já posso dizer o que ela não é. Ela não vai ser predicativa, ela não vai ser completiva nominal e ela não vai ser apositiva. Porque essas 3 que eu acabei de mencionar se ligam sempre a um nome da oração principal. E essa é ligada a um verbo. Então, vai ter que ser uma dessas 3. Ou ela vai ser subjetiva, ou ela vai ser objetiva direta, ou ela vai ser objetiva indireta. Ela vai ter que ser uma dessas 3. Tá? Diga, Felipe. É que o Arthur caiu e ele não tá conseguindo voltar pra live. Olha avisando, né? Não, mas aí Desculpa, nesses qualquer casos a gente coisa. já conversou. Quando isso acontece, Não, eu não sei, precisa nem desculpa me qualquer falar, ele vai ter que assistir depois então, certo? Porque eu não posso, não tem como eu resolver isso nesse momento ao vivo, né? Ao vivo tem as suas vantagens e desvantagens, mas aí vai ficar gravado, tá aí no canal, inclusive se você está assistindo agora no canal, porque justamente eu gravei, ele vai poder, qualquer aluno que tiver dificuldade no ao vivo vai poder assistir depois, certo? Sem problema.
Então, seguindo aqui o raciocínio. Meu pai se esqueceu de que o pagamento era hoje. Então, meu pai se esqueceu do pagamento, está ligado ao verbo esquecer. Então, só sobrou essas três possibilidades. Perceba, entretanto, que o verbo esqueceu já tem um sujeito aqui, na própria oração principal. Qual é o sujeito do verbo esquecer? Diga aí você. Meu pai. Meu pai. Muito bem. Ora, se esse verbo já tem um sujeito, meu pai, então o que essa oração já não vai mais poder ser? Ela não vai mais poder ser subjetiva. Não tem como essa oração ser o sujeito desse verbo se o verbo já está com o sujeito na principal. Sobrou, então, direta e indireta. Aí o que você vê? Que depois do verbo, certo? Eu tenho presente aqui uma preposição. Então, essa oração forçosamente será o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ok? Eu espero que esse jeito, né, de você olhar as orações tenha deixado mais simples a classificação, no sentido de você conseguir chegar ao resultado certo. Com o tempo, eu prometo, quando a gente terminar de ver tudo, que isso vai ficar ainda mais fácil e mais direto para você. Ok? A gente vai encerrando por aqui, o nosso tempo está estouradaço, mas eu espero que tenha sido proveitoso. Um beijo do Magro. Te amo a vocês. Tchau, tchau.